da cidade, Mongaguá FM. Olá, meus amigos. Eu sou o professor Paulo Tavares e estarei todas as quartas-feiras, a partir das 19 horas, no programa Educação em Debate, com convidados especiais e vocês, na rádio Mongaguá FM 92.5, a nossa rádio. Nos assistam também pelo Facebook ao vivo, em live transmitida pela página oficial da rádio Mongaguá FM. Conto com a sua participação. Boa noite, amigos da Rádio Mongaguá FM, amigos do programa Educação em Debate, pessoal que acompanha a gente pela rádio, pessoal que acompanha a gente pela live do Facebook, muito boa noite. Estamos aqui novamente para debater o tema educação, né? Educação, que é o que a gente precisa falar bastante, é o que a gente precisa se apropriar mais para a gente poder ter uma vida melhor, né? Uma vida mais digna aí para a gente, para os nossos filhos, para a população em geral. Então, é o tema que semanalmente a gente, toda quarta-feira, né, a partir das 19 horas, nós vamos debater aqui, sempre trazendo um convidado, né? Eu já tenho alguns convidados aí que estão feitos convites, nas próximas semanas vão estar com a gente aqui, e aos pouquinhos a gente vai conversando sobre um tema aqui, um tema ali, né? A gente vem trazendo alguma pauta diferente e falando principalmente sobre educação municipal, né? Hoje eu estou novamente com a professora Conceição Bruno, é uma professora que todos admiram o trabalho dela, trabalhou com a gente lá na MF José Cesário, e assim, eu mesmo, né, já fui diretor dela e não tenho o que falar de negativo do trabalho dela. Boa noite, professora Conceição, seja bem-vinda novamente. Obrigada pelo convite novamente, né? E até mesmo eu agradeci assim, o convite hoje, porque a semana que vem a gente já começa as atividades, né? Então, frente a isso, eu quero já falar boa noite a todos os ouvintes, os internautas e depois quem vier mais a assistir, mesmo que seja depois. Mas eu agradeço novamente esse convite por essa razão. E como você falou, é importante a gente falar da educação, discutir educação, mas entre esse processo de falar, discutir, é necessário também a gente fazer. E é aí que nós estamos sempre discutindo, né? Como fazer educação no nosso caminho, né? Como professor, escola e administração, para que essa educação saia para a comunidade, para melhorar a cultura dessa cidade, né? Porque não é com pão e circo que a gente vai melhorar essa cidade. Eu entendo que é com conhecimento, cultura. São dois pontos fundamentais, que até que a gente vai entrar com uma nova proposta, que é a BNCC, né? E se não for bem respaldada essa proposta da BNCC, ela vai ficar demagógica também. Por quê? Eu já te falo desde já. Para você fazer uma ação de competências e habilidades com uma criança, você precisa instigar, mas instigar como? Com língua? Não, a gente vai ter que mexer com equipamentos, com instrumentos, com papel, ou seja, material. E se a gente não tiver esse recurso material suficiente, cada professor na sua área não tiver material suficiente para desenvolver suas atividades, não adianta mesmo querer aplicar a BNCC. Aliás, a BNCC, ela já em algumas situações já fundou, mesmo na Europa, eu já falei isso da outra vez. Sim, é verdade. Né, já fundou porque realmente ele requer material. E como uma cidade nossa, que já tem as suas dificuldades, como que eu posso dizer? As dificuldades naturalmente, né? Já tem os galpões da vida aí, né? Então, imaginou então agora com a BNCC requerendo sulfite, mais ainda do que nunca. E hoje, nesses dias de planejamento, a discussão, todo o planejamento de segunda, terça,
E hoje foi, como nós vamos fazer as coisas? Vai ter material? Né? Então, foi instalada aquelas lousas digitais. Bacana, super legal. Mas cadê o curso para nós? Quando que vai ser? Aí já foi dito que vai ser até março a gente consegue operacionalizar aquilo lá, né? Mas não é só. As lousas lateralmente, ela tem a parte branca para a gente fazer o uso dela também. Seria como se fosse o quadro branco, né? Isso, quadro branco, que você precisa daquela caneta específica. Especial, isso. Eu já fui comprar as minhas. A Laura também minha irmã foi comprar delas. Nem todo mundo vai poder comprar. Será que os professores vão ter? Apagador. Eu mesmo perguntei para a minha coordenadora porque eu não comprei apagador, que é muito caro, Paulo. Eu não comprei. É muito caro. Aí eu falei, e o apagador, como que vai ser? A gente arrumou uma flanelinha. Tá bom. Aí já viu. Então, eu estou preocupada com isso, Paulo, porque você me conhece, como você falou. Você me conhece, sabe que eu trabalho seriamente. Eu não fico trocando figurinha, você sabe disso. Eu não sou muito simpática. Não sou mesmo. E nem quero ser simpática. No meu trabalho, eu quero ser profissional. Que eu acho que é isso que o município quer de mim. Ser profissional, não é isso? Sim. Então, para eu ser profissional, eu tenho que, como eu te falei, quantos cursos que eu vou fazer esse ano já? Já está tudo pago esses cursos, entendeu? E já vou começar a fazer. E material. Como que nós vamos fazer? Não tivemos os 12% de aumento? Será que vão nos dar? Porque a gente precisa dessa reposição salarial, pelo menos a reposição das perdas. Os 12% de aumento do piso nacional. Do piso nacional, mas né, como nós não trabalhamos com piso, né, nós estamos acima do piso, então nós teríamos que estar recebendo, pelo menos agora em janeiro, que era antes, né, o aumento era sempre em janeiro, não era? Ou eu estou enganado? Sim, é verdade, era em janeiro. Então, era em janeiro. Então, era. Verbo passado. Então, os 12%, cadê? Para a reposição do que a gente perdeu nesse tempo todo. Entende? Para a gente poder... Eu, no caso, como eu já falei da outra vez, eu já tenho meus quase 65 anos, né? Que eu fiz a semana passada, aniversário, né? 62 anos, mas é que eu gosto de ser velha. Na idade, porque eu sou mais jovem do que um jovem, em alguns aspectos. Então... meus investimentos, eles ficam mais direcionados à minha profissão, entendeu? Agora, tem esteio de família. 90% dos professores ou mais é esteio de família. Sua família depende do seu salário, não depende? Sim, depende. Né? Então, como que você vai fazer investimento? E se houve perdas salariais, porque o imposto meu, ele não deu aumento, né? Sim. Né? Deu aumento? Não deu aumento? Será? O imposto? Entende? Pô, sabe? Mas IPTU, IPVA, sabe? Tudo isso daí, que nem professor. Eu tenho uma moto, a Laura tem um carro. Para quê? Hoje mesmo a gente está falando, tem que ir para a oficina. Por quê? A gente usa como instrumento de trabalho. Entendeu? Não é instrumento de diversão, lazer, como tem muita gente aí, né? Troca de carro o ano todo, né? Não sei o quê, ppp. Não, mas eu não fico com os olhos em cima do que esses fazem. Eu estou preocupada com meus colegas. Uma colega mesmo hoje falou assim, olha, eu estou preocupada porque eu acho que eu não vou conseguir pagar os meus medicamentos esse ano. Não vou dar o nome dela. Mas ela falou assim, mas por quê? Não, porque os medicamentos subiram muito e meu salário permaneceu o mesmo. Então, isso desmotiva o professor para dar aula. Por mais que ele seja profissional, se ele vai doente, como que faz? E por falar em doença, é outra coisa, que nem coronavírus, né? Tem que ser trabalhado isso com as crianças. Tem ou não tem? A questão da higiene e tudo mais. E dentro do preparo, pelo menos, que foi nos pedido para a gente se preparar para fazer uma conscientização, né? O preparo a gente vai fazer. Ó, crianças, quando você for se alimentar, ou de tempo em tempo vai lá, lava a mão, mas não é com água,
é com sabão. Bom, Agora, na sua escola tem sabão na sabão? escola? Álcool gel, né? Nossa, Álcool álcool gel. gel. Mas não é álcool gel, tem que ser de 70 graus. Abaixo de 70 graus não é esterilizante. É ineficiente. É ineficiente. É desodorante, Bru. Pode consultar isso. Pode consultar. Não estou falando coisas que é alarmante. É realidade. Então, eu vou, sim, conscientizar meus alunos, mas meus alunos são de comunidades carentes, que às vezes nem tem sabão para tomar banho em casa. É verdade. Você sabe quais Sim. são as clientelas das minhas crianças, entendeu? Então, eles precisam desse cuidado nosso. Agora, eu vou comprar, o professor outro vai comprar. A gente já estava planejando como que vai comprar água para os professores beber, então a gente já fez uma conta numa entregadora de água para a gente ter água para beber, o professor beber água. Então, nesse ponto aí que você tocou é verdade, porque eu, como professor de educação infantil mesmo, eu tenho lá todos os meus brinquedos didáticos, eu vou lá e compro e tal, porque a escola não tem. A escola não tem isso, a escola não tem aquilo. E aí você quer dar sua melhor aula, então você fala, eu preciso, né? Então você vai lá e investe, né, o dinheiro, né, do seu bolso, assim como eu sei que você faz muito de investimento de dinheiro do bolso para fazer os projetos, para fazer as atividades, né? E aí você tem aquele gasto que claro, né, a gente tem a satisfação do nosso trabalho, a gente vê o aluno satisfeito com aquilo. Exato. Só que e o poder público nisso, né? Cadê a inferência para nós? Entende? A gente se pergunta nisso, né? Que nem você falou do aumento do piso, né? Do nacional do professor. Não é aumento, é reposição só. Não estou pedindo aumento. Não é nem aumento, né? Reposição 12%. De perdas. E aí você conta que anualmente a gente está nessa discussão do Fundeb, né? Isso. Tá para acabar, não tá Julho. E tal. E aí a gente vê que nesses últimos anos todinho, o Fundeb também sempre tem uma reposição. Isso. E a cada ano o Fundeb repassado repassa do governo federal para o municipal, ele é ampliado, ele aumenta. Ele amplia. Ele amplia. Exatamente. E aí a gente vê o aumento do imposto, né? E os 25%, então, que o município tem que gastar com a educação, ele está ampliado também. Mas né? Tem um mais aí. Não vem para o bolso do professor. E nem para o bolso do professor. E nem para o investimento, da escola. Na educação. Mas só que você sabe que dentro da lei do Fundeb, 60% tem que investir no salário do professor. Sim. Entendeu? E é do professor. Eu estava conversando com uma coordenadora do Fundeb, porque eu faço parte do mapa da educação da Tabata Amaral. E aí a gente estava num fórum e eles estavam dizendo o seguinte, que essa reposição do Fundeb, 60%, eles são para professores efetivamente da rede, que é, por exemplo, municipal, então, para os professores da rede. Então, aí eu perguntei, mas aí como que fica? Se eles contratarem, vamos dizer, 200 adjuntos, eles têm que entrar numa proporção de custo, porque não pode, tem que ser investido no professor atuante de fato. Você entende? Então, é outra coisa que a gente tem que estar observando, não mas assim, que nem hoje, né? Hoje, às 19 horas, começou a atribuição dos adjuntos, né? Professora que não conseguiu pegar aula na cadeira dela, efetivo, ela vai pegar a aula, como que chama? Que não é da formação dela, que é fora do campo específico. Fora do campo específico, ela só vai poder pegar depois do adjunto. Vamos pensar um pouco. Esse adjunto está sendo usado para ocupar a sala de aula, certo? Estou errado? Certo. Que bacana. Esses adjuntos assumindo as salas de aula, o que acontece? Adjunto. Ad quer dizer a mais, né? Junto ao professor,
de sala. Pô, ele não, a priori, eu entendo que ele não deveria assumir sala de aula. Ele deveria de ficar de apoio quando um professor falta. Poderia ser usado para aquilo que a gente sempre está brigando. Reforço, contraturno. Sim. Não é verdade? Verdade. E não ser atribuído a aula. Só se realmente chegar lá no final e os professores que têm interesse, que são efetivos e não dá para carregar, né? Que nem eu carreguei a minha carga suplementar no meu campo específico. Fui para casa e vou começar a dar aula satisfatoriamente dentro da quantidade de aula. Mas tem professor que saiu e não saiu satisfeito porque ainda vai ter que esperar o adjunto para depois ver se sobra para ele, que é efetivo. Eu não sei, eu não quero dizer que eu estou certa no meu raciocínio, mas todos os professores que eu conversei até agora, e até muitos outros de outras situações, eles concordam com esse raciocínio, que o adjunto ele tem que vir para ajudar, para dar suporte na escola. Porque aí fala assim, tá faltando professor. Na verdade, porque os adjuntos estão com sala de aula, Paulo. Então, para deixar mais claro para quem ouve, para quem assiste a gente, o professor adjunto é o professor contratado. Então, o professor passa por um processo seletivo e aí ele, né, sendo convocado, ele tem um contrato de 1 ano, podendo ser prorrogado por mais 1 ano. Esse professor, né, o que a gente crê é que o objetivo inicial dele era para ajudar ali nas substituições. Mas não para ser dono daquela sala de aula. Substituições, eles ajudavam também na questão do apoio, era o professor de apoio, que também foi uma grande perda. Né, que a gente teve com esse profissional de apoio. Tem muito pai que lamenta, mas não faz nada porque ele é tão simples e não consegue saber que a lei está a favor dele, né? Então, ele tem uma grande perda aí e a gente percebe que esses professores, por vezes, a professora está falando, eles assumem, né, na falta, tudo bem, na falta de um professor efetivo que possa pegar as aulas, pode sim ser oferecido ao professor adjunto, mas não tendo mais o efetivo, né? Licença de curto prazo, né? Licença de saúde, de curto prazo, sim. Algum afastamento de curto prazo e tal. Exatamente. Né? Só que aconteceu também. Eu acho o que a gente às vezes comenta, o último concurso público foi quando? 2011. Né? 2011. Isso. E acabam que, eu não sei no caso dos PEB 3, né, que é o professor do ensino fundamental 2, mas no caso, a gente vê de PEB 2 ou PEB 1, já está faltando professor efetivo. Então, né? Se você me permite uma parte nisso, não se faz um estudo específico, sério, sobre essa questão de ausência, Paulo. Não existe um estudo. E olha que eu cutuco, hein? Uhum. Cutuco até onde ninguém pensa que eu cutuco, mas eu sei que ninguém parou para fazer um mapeamento das escolas, quais as situações de sala de aula. Então, tem vezes que fala assim, não, tem que enche a sala de aula de aluno para suplantar essa ausência de professor também. Sim. Né? Você sabe disso. Verdade. E aí prejudica o aprendizado da criança, a dinâmica de aula do professor e a dinâmica da escola. Porque, às vezes, você sabe que isso causa uma reação dominó, né? Carteira, tudo mais, você sabe disso. Sim, bom, verdade. Enfim, na verdade, não é feito um estudo sério para ver qual é a realidade de recursos humanos de Mongaguá, da diretoria de ensino de Mongaguá inteira, assim, das escolas. Falando sério, né? Você está falando desse estudo aí que não é feito. Não é feito estudo para nada, né? Vamos ser sinceros. A gente, cada dia a gente comenta aqui, né? Cada dia é um flash, né? Porque não é estudo para nada. Vide esse caso mais recente de remanejamento de coordenadores.
vice-diretores, de diretores, Veja que bem até estão isso. fazendo um belo trabalho na escola que estão, e aí são Não é remanejados. só um belo trabalho, Paulo. O pior de tudo, que tem coordenador que entrou no começo do ano passado. Ele passou as perrenhas da vida toda, o ano inteiro, tentando conhecer a comunidade, conhecer os professores, a dinâmica da funcional da escola, a dinâmica funcional dos pais, a dinâmica funcional da clientela de aluno. Quando chegou no final do ano, o que acontece? Esse coordenador foi jogado para outra comunidade, que não é a mesma realidade. São diferentes, com certeza. E pegou aquele outro, da outra realidade, e jogou na outra. O que vai acontecer esse ano de novo? Vamos pensar? Vai ser outra perrenha para eles, começar do zero. O professor vai ficar estressado, porque, mas isso daí a gente já discutiu que não vai dar certo, então a gente tem, sabe? É isso. Vai voltar a estacar zero isso, com a equipe. Isso. Você entende? Eu não sei quem teve essa maravilhosa ideia, mas eu acho que esqueceu de pensar nesse ponto, que o coordenador, ele é o fluxo sanguíneo de um corpo da escola. O coração da escola, eu entendo que são os professores e alunos. É isso. Sim. Porque, aliás, os alunos são o coração. O cérebro são os professores. E não porque eles são pensantes. Não, é só uma questão de pensar num corpo. Mas o coordenador, ele é o fluxo desse sangue, é onde ele circula o cérebro, o coração, e faz aquela oxigenação e faz todo aquele trabalho para fazer aquele corpo funcionar bem. Não é verdade? É isso. Agora, o que a gente fala, é o elo de ligação, né? Entende? Então, o que aconteceu? Eu tenho dó de quem entrou e tenho dó de quem saiu. Por quê? Vai enfrentar situações que não precisaria estar enfrentando esse ano. Ele poderia estar num outro patamar de planejamento com os professores, com a escola, com a comunidade. Estou errado? Não. E vou falar mais. E olha, tem professores, coordenadores, eles sentem muito o que aconteceu, porque eles já tinham até feito um pré-list do que ia fazer na escola. Eu estou falando isso porque foi me falado isso. Eu estava em férias viajando, e aí foi me dito. Não, eu fiz um checklist de ações. Falei assim, legal, não vou dar o nome aqui. Legal, isso vai funcionar daquele jeito. Perfeito. Então, você já vai adiantar, nossa, né? E agora, o que aconteceu? Jogou tudo fora. Joga o checklist no lixo. Vamos reciclar. Mas não dá para reciclar, porque a comunidade é diferente. Nem dá. Aproveitando que esse programa, ele é depois, né? Por vezes, ao vivo, visto aí, até por alguns vereadores, alguns amigos aí da administração. E assim, eu tenho muitos amigos aí, uma grande parte, né, professores, gestores, né, que estão passando por isso, porque o remanejamento foi muito grande dessa vez. Foi um forço. Foi um forço. Foi um remanejamento muito grande. E assim, eu conversando, né, claro que, obviamente, sem citar nome nenhum, eu conversando com diversos gestores aí, mesmo eles, né, ficaram satisfeitos, porque você está realizando um trabalho numa escola. A linguagem é essa que eu dei. Tá tudo correndo bem. De repente, né, a pessoa fala para você assim, você, a partir de amanhã, vai para aquela outra escola. Exatamente. Chegou de férias assim, foi assim, foi nesse pé ainda, olha, foi forceps mesmo. Porque assim, ia assumir, porque eles saíram de férias, não foi isso? Sim. Aí, dia antes de assumir a sua escola, chamaram lá, e falaram assim, na segunda-feira, você vai para outra escola, você só vai lá, nessa escola que você está agora, para pegar suas coisas, e você vai para outra. Por isso que eu não sei. Olha, se alguém me convidar para qualquer cargo a esse nível, eu vou ouvir sempre. Bom, eu não vou ser, né? Lógico. Graças a Deus. Mas eu sou uma pessoa que jamais iria me propor
a essa situação. Não dá para entender essa logística, né? Sabe? Deixa eu dar uma boa noite aqui. Está comentando a Sônia Maria Evangelista. Uma boa noite. Professor Walter, boa noite. Henrique Pereira, mandando um bom trabalho para a gente. Hoje eu estava vendo a postagem do professor Henrique, né? E ele estava mostrando uma quadra, ele está trabalhando lá em Jundiaí. Sim. Uma quadra que ele pintou em 2018. Eu me lembro porque você sabe que o Henrique assim me dói muito, porque é um cara que ele fez alguns cursos comigo e é um menino que ele é um diferencial. Quem vê ele falando assim, que ele é destemido, porque é assim, né? Ele anda pelas próprias pernas. Uhum. E eu gosto de gente que entra pelas próprias pernas. Porque quem anda pelas próprias pernas sabe o caminho que vai tomar. E não vai andar pelo caminho de quem quer que ande. Então, ele fez 2 cursos comigo, e um eu mesma ministrei no sentido. E vou ser sincera, um menino inteligente, sabe que ele fala com propriedade, entendeu? É uma pessoa que não para, estuda, por isso que ele passa e em Jundiaí é difícil a prova lá, não é uma prova qualquer, é difícil, por isso que ele passa e está lá, entendeu? E eu vi essa situação. E ele é um dos convidados do nosso programa, logo mais ele vai estar por aqui. Bacana. E aí ele estava mostrando, né? Pintei a quadra aqui em 2018, ele retornou agora em 2020 na mesma escola, que é a unidade que ele vai trabalhar, e aí ele estava mostrando lá o trabalho dele, muito melhor que qualquer carta convite em Mongaguá. Ele cutucou lá, né? Ele falou assim, ele cutuca. Mas é isso que é bacana, em vez das pessoas verem essas pessoas, é outra coisa que as pessoas têm que parar com isso, medo de ouvir. Porque se eu estiver falando alguma impropriedade, eu gostaria da pessoa que está falando que eu estou falando imprópria, vem e fala, olha, você está errada com essa impropriedade, porque é assim, assim, assim. Se for de fato uma coisa fundamentada, real, e assim, que eu sempre pauto a questão assim, né? Fundamentada, e não de achismo. Porque achismo, eu estou por aqui, eu sou da ciência. Então, é assim, eu vou falar, olha, desculpa, eu retiro o que eu falei. Agora, esse negócio de ficar chateado porque falou mal de mim, falem bem ou mal de mim, mas falem de mim. Tem que começar a aprender isso. E o Henrique é essa pessoa. Ele não fala impropriamente. Eu estou enganado? Não, é verdade. O Henrique, inclusive, a gente fez uma lembrança aqui de uma ação que a gente teve em janeiro de 2015, né? Após a gente ter entrado no Cesário em janeiro de 2013, passado 2 anos, né? Na manutenção da escola. E aí eu lembro que eu chamei naquela época o professor Walter, o professor Marcelo, o professor Henrique. Alguns alunos falaram, a gente quer ajudar também, né? Porque o trabalho no Cesário era aquele sentimento de que o aluno é o dono da escola. Isso. Né? Ele tem que se apropriar da escola. Isso. Até para ele parar, né? Para parar de acontecer o que acontecia, dele estar destruindo a escola, dele estar depredando. Ter amor por aquele espaço que é dele. E aí foi muito legal, porque vários alunos falaram, a gente quer ajudar também. Que a escola até então, janeiro de 2015, ela estava pintada de verde, né? Que era aquele verde laranja e tal. Isso. E aí a gente falou assim, vamos pintar essa escola, vamos colocar, né, o azul e branco e tal, não sei o quê. E aí, né, esses professores, esses alunos se propuseram a fazer essa pintura da escola em plenas férias. E os alunos se propuseram também, se lembra? De arrumar a biblioteca pintada, arrumar toda a estante, tudo feito por alunos, né? Alunos, E é legal porque nosso trabalho era isso, era fazer com que o aluno se apropriasse da escola, com que ele gostasse da escola, com que ele ajudasse a escola. E nisso aí a gente conseguiu fazer um bom trabalho, né, Conceição? Exatamente. Perfeito trabalho, porque os alunos, esses alunos dessa época, por sinal, eles falam com muito gosto. E eu vou te falar, nós não paramos assim, no tanto que você viu que a gente está fazendo lá a horta, né? E com financiamento, né? né? E assim, né? A gente com muito custo, a gente tem horta lá, tem
berinjela, tem jiló, tem a professora hoje mesmo falou assim, eu estou de olho naquela erva doce. Então, feita pela mão dos alunos do 7º B do ano passado, que hoje é o 8º B. Entendeu? E eles já estão falando assim, professor, nós vamos dar continuidade? Vamos sim. Eu não sei de que maneira que esse ano está realmente complicado, porque sem essa reposição, meu bolso está realmente complicado. Sim. Então, eu não sei como eu vou fazer, mas parcerias eu sempre arrumo. Você sabe que eu tenho algumas parcerias, né? E são parcerias que eu agradeço até hoje, né? Só não posso dar os nomes, mas assim, o que der para a gente fazer, vamos fazer, né? E eles têm gosto, então eu tive aluno nas férias inteiras que foi lá para molhar, cuidar da composteira. Aliás, eu peço para convidar a Cilis aqui. A Cilis. Porque, sabe, ela é outra pessoa plugada, que ama o trabalho que faz. Ela foi lá, ela deu parabéns, porque a composteira deu certo e a gente tá querendo vender. Alguém quiser comprar, nós estamos vendendo para até comprar semente, como fala, adubo líquido de minhoca. Entendeu? Porque com esse dinheiro a gente compra mais sementes e a gente vai renovando nossa hortinha lá. Né? Ela faz um excelente trabalho de educação ambiental, né? Isso. É uma ONG de primeira qualidade. Até seria interessante você convidar, porque tem a questão do asfalto reciclado de pneu, que tem durabilidade de 10 anos, Paulo. Só que isso, uma cidade só com esse asfalto, nós não iríamos ter tantos problemas. Esse que coloca em Mongaguá não dura um ano. Não, esse dura. Não tem como, só se alguém soltar bomba. Quem mais? Rafael Redó mandando aqui um bom programa pra gente. Uhum. Né? Muitos amigos entrando para assistir. O programa está sendo bem comentado, está sendo bem visto, né? Uhum. E a gente vê aqui, a cada momento, mais e mais gente entrando. Então, a respeito, eu estava vendo, a gente tem esse monte de grupo de WhatsApp aí, de educação e tal, e aí a gente para pensar, quando a gente fala da questão salarial, né, do professor, sim. E quando a gente para pensar que o Fundeb, na real, ele é o mesmo para todos os municípios, o repasse, porque ele é per capita, né? Isso. Claro, o município que tem menos alunos recebe menos, o que tem mais vai receber mais. Sim. Em quantidade. E não tem nada a ver com repetência, porque tem muita gente falando que não pode repetir o aluno na Não tem nada a ver. Porque vai perder dinheiro do Fundeb. Gente do céu, de onde saiu isso, eu não sei. Também mas é isso que eu te falei do achismo do problema, entendeu? E esse recurso aí, então, é o mesmo para todos os municípios, os estados. E aí, eu vejo o pessoal mandar um link no grupo lá no grupo que a gente tem, que o piso salarial dos professores do Maranhão foi para R$ 6.358,96. Você vê. Né? E você viu a qualidade da educação no Nordeste, é fantástico. Eu amo o Nordeste nesse sentido, assim, a gente sempre viaja e a gente vai, assim, no Ceará mesmo, eu fui fazer 2 cursos de capacitação com a Laura vai mais vezes, na Bahia, tudo mais, capacitações de educação, porque ela é especialista em Paulo Freire, né? E com isso ela é convidada pelo Congresso para fazer essas palestras de Paulo Freire. E o Nordeste, ele tem uma resposta muito rápida com esses investimentos. Coisa que aqui em São Paulo, a resposta é, você sabe, muito baixa. Sim. Agora, por quê? Porque é feito com mais seriedade, tá? Não é assim, vamos mexer com os... Então, né? Vou segurar minha boca. Então, é bem isso mesmo. Apesar de nós estarmos no estado mais rico da federação... Isso, né? Legal. Você foi com um caminho mais ameno. Apesar de estarmos no estado mais rico da federação, a gente não vê esse investimento na educação, né? A gente não vê o repasse
desse orçamento, dessa verba, investido na educação, seja no professor, seja na manutenção, no eu vou ser material, honesta, nas uma coisa escolas. que eu estava falando, e olha, vai ser sério esse ano, porque pela Sociedade Brasileira de Matemática, existe um grupo dentro da sociedade que eles estão fazendo um trabalho de verificação da transparência das informações de utilização por causa do mapa da educação da Mapa da educação da deputada federal Tabata Amaral. Isso. Eles estão fazendo um estudo junto com a sociedade estatística, né? Que é o seguinte: eles querem ver o trabalho de transparência, de explicação para a comunidade por onde está indo o dinheiro do Fundeb. Bem assim, sabe? Pegou o dinheiro ali, já está lá, informado no site de transparência da cidade. Então, eles vão fazer um estudo de ver quais são as cidades que não estão plugadas nessa transparência. Porque eu não sei, aí já não sei, tá? Então, vou falar assim, sem muita fundamentação. Existe uma exigência dessa transparência de aplicação para a sociedade saber para onde está indo esse dinheiro todo que vem para o município. E cada centavo para onde que vai. Você já viu algum link, algum site que explica isso? Em Mongaguá não há o portal da transparência, então, não há transparência nessas no investimento desses recursos. Inclusive, a gente, né, faz esse apontamento porque tem aquela reunião trimestral, né, de prestação de contas do Fundeb, né, dos conselhos, né? Só que, geralmente, essa reunião acontece de tarde. Isso, para queimar o conselho, né? Para não ter essa seriedade de verificação das notas fiscais, se é realmente... quando eu fiz parte do conselho do Fundeb em Avaré, eu e mais uma professora, que ela era presidente do Fundeb, a Cleusa Prado, nós nos negamos, na época... que ela que assinava, porque lá era a Secretaria da Educação, entendeu? Que é diferente daqui. O dinheiro da educação vai para a prefeitura, porque tem que ver essa outra diferença. Sim, também. Porque tem as cidades que têm secretaria, o dinheiro do Fundeb vai direto para a secretaria, ela que administra. O secretário de Educação é o gestor daquele dinheiro. É o tutor do dinheiro. É o tutor do dinheiro. Exatamente. No caso de Mongaguá, nós não somos secretaria, não sei ainda. Nós temos diretoria. Temos diretoria, então esse dinheiro vai para onde? Para a prefeitura. Isso, o gestor do dinheiro é o prefeito. Então, o que acontece? Lá em Avaré, por ser secretaria, o prefeito pediu para que a Cleusa, e eu era a fiscal primeiro lá para fiscalizar a questão de assinar o cheque, eu me lembro na época, R$300 mil para a construção de uma escola. E veio lá todo aquele list de material e não sei o quê. Aí, quando foi apresentado o list e a solicitação, né, da assinatura do cheque, nós falamos assim, não vamos assinar. Por quê? Primeiro, não tem pesquisa de 3 orçamentos. Né? Segundo, a gente, na época lá, o cimento estava caríssimo. E a gente, você sabe, eu sei o preço do cimento, você consegue de R$19 a R$22. Então, estava super faturado. Foi negado. Assim. O prefeito passou uma perrenha, teve que fazer tudo de novo e para vir assinar. Então, isso que é legal, entendeu? É quando o conselho do Fundeb funciona e fala assim, não vamos assinar essa mediação. Conselho atuante, né? Atuante, entendeu? Não ter medo de comando de morte, entendeu? Porque, sabe, eu sei que algumas cidades aí, se não fazem as coisas da maneira que é pedida pelo prefeito, até fala, cuidado, pode morrer. Entende? Mas, as pessoas estão trabalhando em prol dele mesmo, do prefeito, não é? Sim. Eu estou trabalhando em prol de uma comunidade, a comunidade de quem que é. Quanto mais eu for melhor no meu serviço e todos forem, quem que vai sair bem? Né? O Al-Qaeda ali? Sim, com certeza.
com certeza. Você entende? Agora, falou mal de mim. Não é falar, gente. Se a gente está falando de transparência, chama para a gente discutir isso. Pô, eu vou repetir de novo o que a gente já falou da outra vez. Nós fizemos um trabalho de gestão pública em educação, foi ou não foi? Foi, verdade. E nós não tínhamos dados da nossa cidade. A gente não tem dados do município de Mongaguá para a gente poder fazer uma pesquisa, um trabalho para falar sobre o que acontece. Percebe? Não tem dados. Então, eu sei que estou sendo redundante em alguns assuntos que a gente já falou no passado, mas eu acho importante porque ainda não mudou nada. Nada. Não mudou nada. Não vai mudar. Por quê? Qual é o problema? Não tem técnicos para operacionalizar um link? Pô, vai lá. Olha, a ETEC tem um monte de gente que conhece. Né? Contrata o serviço. Verdade. Né? Verdade. Não é? Fazer a página técnica bonitinho. Pô, vamos trabalhar certo. Inclusive, a gente sabe que tem uma empresa já contratada de tecnologia, né, para a prefeitura, que a questão eu creio que é só ordem de serviço. É só ordem de serviço. É boa vontade, vamos falar sério? E o Estado vontade. O Estado tem equipes para ajudar nessas formações de transparência, que é interesse do Estado também ter seus municípios transparentes. Sim. Porque isso eles ganham para o governo federal. Entende? Ganha ponto para outros financiamentos, etc. e tal. Você entende? É tudo assim, é tudo bacana. Isso. Mas deixou de ser bacana porque existem outros interesses, não tem interesse bem comum da sociedade. É verdade. É o bem pessoal. Pessoal que está nos ouvindo aí, quiser mandar mensagem pelo WhatsApp, o DDD 13 99162 3534. DDD 13 99162 3534. Quem estiver ouvindo a Rádio Mongaguá, quiser mandar alguma pergunta, fazer algum comentário, pode mandar que a gente lê aqui, a gente responde e a gente debate aí o tema que for proposto. Dani Guigui, boa tarde, Mongaguá, minha cidade natal. Fátima Leandra, boa noite, dona Conceição, gente séria demais. Fátima Leandra. O pior que sou, viu? Emerson Melo, super apoio ao programa educativo, Rádio Mongaguá sempre na liderança. É isso aí, a gente tem que debater mesmo educação. Está lá no Texas. No Texas, olha aí. A gente sendo visto que bela informação, meu. Pelo Emerson Melo, está lá no Texas e está aqui acompanhando a Rádio Mongaguá. Olha, sucesso, hein? Fez programa aqui, gente. Olha que legal. Sucesso. É isso aí. Eu acho que esse tema, a gente demorou até para ter esse programa, para a gente conversar sobre isso, porque o tema educação, ele permeia todos os outros temas. E as pessoas têm medo de falar de educação, Paulo, e não deveria ter. Por quê? A gente tem que falar da educação porque é ela que faz a gente ser melhor. Então, uma professora hoje mesmo falou para mim, você é inteligente, olha, mas não fala tudo que você pensa, porque as pessoas nem sabia que eu vim aqui, entendeu? A gente estava na atribuição, porque as pessoas falam mal de você, porque você fala. Eu disse, mas por quê? O que eu estou falando de errado? E aí eu falei o nome da pessoa. Não, você não está falando nada de errado, mas as pessoas, elas têm medo. Mas medo do quê? Da verdade. Prefere falácia. Prefere viver nas mentiras. Hoje houve outra, porque você sabe que uma vice-diretora, nós perdemos ela por situações, você sabe qual foi. Sim. E esse assunto veio para o planejamento nosso. Veio à tona. Veio à tona, por quê? Aquela situação, não sei como dizer isso para os ouvintes, né? Mas a situação que gerou desconfiança. Pelo menos eu tenho desconfiança de cada um que está na escola, infelizmente, por causa da situação, entendeu? Naquela perda e tudo mais. Eu não tenho, mas assim, desconfiança, mas eu não tenho medo de falar o que eu penso. E isso é cravado. Porque, na verdade, eu repito, se eu estiver falando alguma coisa que é indevida, me corrija, por favor. Agora, não venha
querer dizer que, ai, tá falando mal de mim. Não tô falando mal de ninguém, rapaz. É uma ideia, entendeu? O processo dialético tem que existir. Sabe? O dialético faz a gente crescer. E não um crescer. Todos crescerem. E aqui em Mongaguá, as pessoas estão acostumadas a fazer um crescer, o resto ficar ali. E é interessante você tocar nesse assunto, que a gente teve aí num determinado grupo no AS, a gente chegou até a ter esse debate, né? Inclusive, eu pontuei bem, porque algumas pessoas, elas querem crescer e, de repente, até subindo por cima das outras. Isso. Né? As outras tendem a ter medo, né? Medo de se expressar, medo de falar, né? Eu assim, infelizmente, né? Se eu convidasse aqui, se eu pegasse todos os professores do município de Mongaguá e convidasse, creio que 97% falaria não posso. Não, porque eu tenho medo de falar, tenho medo do que podem prejudicar, eu tenho medo, vai que depois vão me prejudicar, mas vão me perseguir, vão me... eles têm medo, né? E todo dia eu escuto isso, o pessoal fala para mim assim, mas você vai lá e fala mesmo e tal, o pessoal vai lá e fala mesmo, tem que falar, se a gente ficar nessa mordaça... Na terapia, a gente fala assim, quando a boca fala, o corpo sara. Agora, quando a boca não fala, o corpo adoece. E é isso que está acontecendo com a educação. A educação não fala, então a educação está doente. Está na hora da educação falar, se expressar, justificar. Às vezes as pessoas até estão tomando atitude. Vamos pegar o exemplo desses que trocaram as coordenações. Talvez tenha um motivo por que fez isso. Mas por que fez? O que era assim, o objetivo para ser melhor? Porque não vi ponto nenhum melhor. Mas se a pessoa pegar e falar para mim, olha, o melhor seria isso. Pode ser que eu mude de ideia, pode ser que não. Porque eu não vejo, até então, como fala, pontos a favor dessa mudança. Você entendeu? Porque nós temos que estar aberto a ouvir o sim ou não. Tem pessoas que têm medo de ouvir não, só está habituado a ouvir sim. Eu já não, eu já estou habituada a ouvir o que for para ouvir. Quando a Grazi era minha diretora, eu vou falar uma coisa que eu tenho muitas saudades dela. Porque, às vezes, eu falava coisa que eu pensava sim, mas eu pensava fundamentado dentro de um processo. E, às vezes, ia discordante do processo que ela pensava. Aí ela me chamava na cadeirinha dela, porque você... Ela fazia... Eu falava assim, mas, Grazi, isso é seu pensamento, e esse é o meu pensamento, vamos ver o que é melhor. Não, porque... E aí, às vezes, a gente chegava num denominador comum. Maioria das vezes, muitas das vezes, raríssimas vezes, não entrávamos em algum denominador comum. E eu entendo assim, a gente não tem que ter medo de ouvir uma bronca. Eu não tenho... Sabe, nós somos seres humanos, não somos prontos, nós estamos nos preparando. Para quê? Aí vai falar que é a minha visão espiritual. Pode ser, mas não sei. Mas a gente nunca está pronto. Você está pronto? Não. Então, a gente está sempre se preparando. Agora, sim, eu não quero levar lucro dessa vida, Paulo. Porque quem quer levar lucro dessa vida vai ter que pagar tudo lá em cima. Eu quero pagar minhas contas aqui. Todas. E isso é fato. Agora, tem pessoas que querem sair no lucro. Cuidado. Que o lucro aqui vai te prejudicar no futuro. E é um futuro bem mais alto. E como você falou, né? Independente da visão de cada um, né? Tem que ter essa conversa, tem que ter, claro, que o respeito, cada um com a opinião do outro. E para se fazer tudo para o bem comum, tem que se chegar a um denominador. Né, a um denominador. E assim, e nisso aí é que a gente pauta até a gestão democrática, né? É outra coisa que sumiu da escola. A democracia. Gente, chegaram a falar hoje para mim lá, eu achei a cabeça de risada, né? Que não poderia estar se falando
daquilo que você vê errado na escola. Você pode falar lá fora, mas dentro da escola não. Tudo bem, dentro da sala de aula eu sou contra sim, tá? Eu vejo que na sala de aula eu estou para dar aula de matemática fundamentada e tudo mais. Sim. Tá? E isso eu vejo. Mas na minha hora do almoço, que eu estou eu não estou, tudo bem que eu estou dentro do seio da escola, nem como merenda da escola, já fique isso, você sabe disso, eu não como comida da escola, que eu não, né? Eu levo o meu próprio alimento. Mas a gente está sentado numa mesa entre professores, mas a gente é ser humano naquele momento, a gente não é professor. Deus o livre, eu tenho meu horário para ser professor e meu horário de ser eu mesma. Sim. E nessa hora eu não posso expressar minhas opiniões. Foi se falado isso. É. Eu pergunto, cadê? Não, tá certo isso. Eu quero saber. Poderia ser meu pai, minha mãe. Pô, pai, não tá certo isso. Pelo menos na hora do debate. Não é? É verdade, é verdade. Você sabe, né? O período que eu fui gestor do Cesário, que eu fui diretor do Cesário, creio eu, né? Bom, todos me falam que foi dos últimos anos o melhor período que teve. E falam mesmo, viu? Os pais falam, os alunos, os professores, funcionários, porque a gente pautou nessa gestão democrática. Então, exatamente. Nós vamos fazer algo? Vamos fazer. Então, vamos reunir, vamos discutir sobre o que a maioria quer fazer, o que você sugere. Aconteceu tal fato, e aí, o que vamos fazer? Então, tem que ser todo esse processo, né? Sim. E, assim, como você falou, cada um tem a sua opinião, o ser humano é livre para pensar o que quiser, né? Fazer o que quiser. Claro, tem que ter um bom senso. Ter um bom senso. E a hora certa das coisas. Isso eu sou... Mas nesse momento de descanso, é isso que eu questionei comigo mesmo. Que foi falado, não pode. Pode. Lei da mordaça, né? Você não pode falar. Você não pode falar nada. Você lembrou da questão histórica, mordaça, né? Não pode falar, não pode emitir opiniões. Tem que tomar cuidado também com Moita, né? Lembra do Moita na época da ditadura? Lembra ou não? O desenho daquele que ficava assim, atrás do muro assim? Né? Até porque hoje em dia pode ter um gravadorzinho aí, né? Exatamente, um Moita. Pode ter um gravador aí para te pegar, né? Pois é. Mas... E aí a gente acaba que, né, certas unidades escolares, até no departamento, né? E em vários outros segmentos aqui em Mongaguá, acontece isso, né? A gente conversa com a população aí na rua, eles sentem isso, principalmente quem é funcionário público. Quer ver uma coisa bem pitoresca? Comerciante, ele às vezes eles... Tudo bem, comigo eles conversam na rua aberta, mas eles falam assim, a gente, Conceição, não pode ficar falando o que a gente pensa para qualquer um, senão eles fecham o nosso comércio. Como? É mole. Você ouviu uma vez isso comigo. Já manda fiscalização em cima, né? Né? Aí eu falei assim, então anda tudo certinho, porque ninguém vai ter que fazer nada. Sim. Porque aí é esse outro lado também, viu, Paulo? É verdade. Porque tem os dois lados. Sim. Porque aí que tá, se eu quero fazer a coisa certa, eu tenho que fazer certo comigo também. E não cobrar do outro só. A Grazi entrando aqui, ó, dando boa noite pra gente. Oi, Grazinha. Boa noite, Grazi. Ai, saudade de ser menina. Ai, se Deus quiser, você vai voltar logo. Então, e aí, o que acontece? A gente, voltando já a essa questão de saúde pública, né? Que a gente está tocando, você falou do coronavírus. Isso. Que é o tema do momento aí, isso que está acontecendo. Aí, como você falou, aí eles pedem para o professor fazer uma ação, né? Com os alunos de conscientização. Só que, ao mesmo tempo, aí você vai falar para o aluno... tem que lavar as mãos. Com sabão e tal. Aí não tem o sabão na... Porque na tem que escola, ensinar até a forma de lavar a mão, porque tem que ser bem espumado,
Não é só um sabãozinho que não faça espuma, tem que fazer. Porque, na verdade, o que é espuma? Não sei se vocês... É que eu fiz 3 anos de medicina antes de fazer psicologia. Então, a asepsia da mão, primeira coisa, o sabão, a espuma é importante. Não é a quantidade de sabão, é a espuma, porque a espuma, ela tira todo o oxigênio no campo. Por exemplo, se jogar uma espuma aqui, toda a bactéria e tudo mais, ela deixa de viver, porque ela não é aeróbica, entendeu? Ela precisa de ar, entendeu? O vírus. Então, aí o que acontece? É necessário esfregar bastante a mão, fazer aquela espuma branca em todos o meio dos dedos, principalmente quem usa anel como eu estou usando, vai ter que fazer sem o anel, entendeu? E lavar os anéis também. Então, eu vou dar uma dica, gente, que parece piada. Professores, eu vou dar algumas dicas. Primeiro, não trabalhe com sala fechada. Nunca. Mesmo que seja frio. Tem que deixar a sala arejando. 2, você tem que ter sua caneta, seu lápis, seu material. Seu. Não vai emprestar para ninguém, como você também não vai emprestar de ninguém para você. São coisas que você vai falar, mas coisa besta, né? Não é besta. Por quê? O aluno, você vai lá na mesa, dá seu lápis, eu vou fazer uma continha aqui. Se ele tiver com algum problema suspeito, coisa parecida, essa suspeita passa por você também. Por esse pequeno movimento que você fez com o lápis. Entendeu? Então, a gente tem que passar isso para os alunos. Agora, como que eu vou falar para o aluno que ele vai ter que fazer espuminha para ir comer, espuminha quando sair do banheiro? Entendeu? Se não tem... Não tem a espuminha na escola. E não é sabão. E olha, que nem a gente discutiu a questão, não vou comprar sabão líquido. É muito caro. Compra sabão mesmo, sabão de coco, sabão, sabe? Que ele faz muita espuma, ele favorece para isso, e ele é asséptico mesmo. Você já ouviu falar que quando se corta, a primeira coisa que você tem que fazer é lavar com sabão? Sim. Porque ele é asséptico, por causa da soda que tem lá, entendeu? Já que você não tem aquela medicação toda, parafernália, use sabão, entendeu? Sabãozinho lá, você vai ver. Eu sou motociclista, né? Não sou motoqueira. Motoqueira é quem carrega as coisas. Motociclista é aquele que usa a moto para transporte pessoal. Quando você cai de moto e se rala todo no asfalto, tem gente que fica... A primeira coisa que o médico manda fazer, lave com sabão, é isso daí. Faz a enfermeira fazer isso, entendeu? Por quê? O lavar é fundamental para a asepsia principal, entendeu? Para evitar aquele campo de pus e tudo mais. Lógico que vai ter, mas é um campo de reorganização das células. Sim, entendeu? Mas tudo isso que a gente pode ensinar para o aluno, a gente precisa que a BNCC fala, tem que ter recurso material. E o professor, eu estou voltando, pelo amor de Deus, que se tiver alguém famoso aí ouvindo... O professor precisa dos 12% de reposição, por favor, sabe? Tem professor na perrenha, gente, né? E para até ele ter um pouco mais de tranquilidade, dar uma caixa de bombom para o dia da Páscoa, porque já estão fazendo, fazer a campanha da Páscoa, não é? Vamos fazer a cesta de Páscoa, vamos fazer a cesta, o professor dá uma caixa de bombom, bis, ou um ovo de Páscoa, né? Aí o professor contribui para fazer a cesta, ele faz a cesta, né? E aí tem esse trabalho aí em prol da escola, da PM, dos alunos. O professor está ali e faz trabalho. Assim mesmo, o dinheiro que nem você fala, né? Que nem de cantina e tudo mais, é tão pouco que é campeado nesses movimentos dentro da escola, é muito pouco. Aí vai falar que eu vi cada besteira, sabe? Que assim me assusta. Entendeu? Jesus. Bom. Já demos uma hora de programa. Desculpa, né? Me perdoe. Você vê que os assuntos a gente vai navegando neles ali e puxa um tema, puxa outro. E se a gente fosse falar sobre tudo,
seriam horas aí, né? Seria. E deixa eu falar uma coisa aqui. Entrou minha professora de matemática. Ela viaja o mundo inteiro, e o Brasil inteiro, aliás. A Lígia Hortz. Ela é uma mestre maravilhosa em matemática. Um beijo para você, Lígia. Saudades. Meus sentimentos, que eu sei que o seu irmão Carlos faleceu esses dias atrás. E se eu sou em matemática, e meu ex-diretor pode dizer se eu sou boa ou não, dá o depoimento para ela e saber. Com certeza, Lídia. Eu sou por causa dela. Ela é minha luz. Obrigada, desculpa te pedir isso. Ela está na Bahia agora. Está lá na Bahia. Está lá da Bahia assistindo a gente. Né? Pessoal, agradeço a professora Conceição aí, né? Por mais uma, né? Participação no nosso programa. Eu te agradeço. Creio que voltará ainda muito mais vezes aí. Eu te agradeço. Né? E a gente vem com temas diferentes, com temas diferentes, com certeza. Não é só como falar, vai meter o pau na prefeitura. Não foi em nenhum momento, hein? Foi só colocar as verdades, e aí assusta as verdades. É verdade. Agradeço o pessoal todo aí pelo apoio, né, por estar acompanhando a gente aí na Rádio Mongaguá, por estar acompanhando na live, né? Eu vejo que o pessoal vai entrando aqui, um monte de gente vai entrando, comentando, curtindo. É uma satisfação tê-los aí com a gente nesse período. E o pessoal que não conseguiu acompanhar a live, depois eles assistem e a gente vê lá o pessoal assistindo, comentando, o pessoal mandando mensagem para a gente via WhatsApp, o pessoal que a gente encontra na rua também, falando, o programa tá legal, continua, é isso aí. E é isso que move a gente aí a continuar, a melhorar cada dia mais e a gente continuar esse debate na educação. Eu não sei se eu posso falar, mas vou falar. Você sabe que eu falo, né? Gente, vamos dar apoio até financeiro para manter esse programa, porque esse programa ele depende também de tudo. Nós dependemos de apoios financeiros. Então, comerciantes aí da cidade, principalmente ligada a esse ponto, procura o Paulo aí para ver o que vocês podem fazer para dar um apoio financeiro para esse programa da continuidade. Parceria comercial, né? A gente está atrás de parceria comercial aí. Isso, desculpa aí. Para a gente fazer a manutenção do programa e a gente está, né, também falando do pessoal que está fazendo um bom trabalho em Mongaguá. Isso, exatamente. Né? Obrigado, Conceição. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Até a próxima quarta-feira com o programa Educação em Debate. Boa noite, boa semana.